O sol do fim de tarde atravessava as cortinas de renda da padaria Doces Memrias, envolvendo o pequeno salo em faixas douradas. No canto mais afastado, uma jovem negra chamada Marina Cardoso permanecia silenciosa em sua cadeira de rodas diante de um simples bolo branco. 22 velas tremeluziam chamas pequenas, as nicas a se moverem no ambiente. Sem amigos, sem família. Apenas ela e o zumbido constante do refrigerador ao fundo. Para Marina Aniversrios, haviam se tornado assim marcos silenciosos marcados pela ausência de quem realmente importava. 4 anos antes, um grave acidente de carro havia tirado sua capacidade de andar e, de certa forma, seu vínculo com o mundo. Seu pai, Ricardo Cardoso, um poderoso empresário do ramo de tecnologia, não respondeu com consolo, mas com distância, afundando-se em reuniões e negociais. Ele lhe deu todo o luxo que o dinheiro podia comprar, uma manso imensa, enfermeiros particulares e os melhores médicos do PAS, todos repetindo a mesma centena, ela nunca mais voltaria a andar. Mas o que ela mais precisava, sua presena, nunca veio. Enquanto ela encarava o bolo, o silêncio foi interrompido pelo tilintar suave da porta da padaria. Um homem alto na casa dos 30 anos entrou segurando a porta para uma menininha de cachos saltitantes e um sorriso capaz de iluminar o ambiente inteiro. Eles carregavam uma pequena caixa de presente embrulhada em papel colorido. O olhar da menina pousou em Marina e, num instante, ela puxou a manga da camisa do pai, sussurrando algo com urgência. Ele assentiu e juntos caminharam em direção à mesa solitria, no canto. Oi? Disse o homem com voz calorosa, parando ao lado da mesa de Marina. Minha filha queria saber se a gente pode sentar com você. Marina piscou sem saber o que responder. Nenhum fora funcionários pagos havia pedido para se sentar com ela desde o acidente. Antes que conseguisse encontrar a voz, a menina deu um passo frente segurando um Nico Cupcake com uma vela torta em forma de estrela. Eu sou a Sofia e esse o meu pai Daniel Alves anunciou com aquela confiança pura das crianas. Isso pra vote, a gente fez hoje de manhã. Ela colocou o cupcake na mesa com cuidado como se fosse um tesouro fragil. Depois acrescentou quase como um pensamento solto. Hoje também aniversário da minha, mas ela est no cu. Papai diz que ela ainda pode ver a gente comemorando. A simplicidade das palavras atingiu Marina mais fundo do que ela esperava. Não havia pena nos olhos de Sofia, havia reconhecimento. Um saber silencioso de quem entende a perda mesmo tu nova. Daniel puxou uma cadeira e sentou-se de frente para Marina, seus gestos calmos, quase reverentes. Esse bolo lindo, disse com suavidade. Mas ninguém deveria comer bolo de aniversário sozinho. Por um momento a garganta de Marina se fechou e tudo o que conseguiu foi acenar com a cábia. Sofia não esperou. Permisso, começou a cantar parabéns para você com uma voz doce, ligeiramente desafinada, acendendo a vela do cupcake no meio da emsica. Daniel entrou no coro com um tom grave e firme. As vozes deles se misturaram, enchendo a pequena padaria com um calor que Marina não sentia há anos. Ela fechou os olhos quando a cano terminou e fez um pedido que não ousava fazer havia 4 aniversários. Era simples, quase dolorosamente simples. Não quero mais estar sozinha. Quando abriu os olhos, Sofia estava sorrindo de orelha a orelha. Daniel exibia um sorriso suave, e pela primeira vez em anos, Marina sentiu como se algum realmente a tivesse visto. Nos dias que se seguiram aquele breve encontro na padaria Doces Memrias, floresceu de uma forma que Marina jamais esperava. Daniel e Sofia começaram a passar toda semana no parque perto do bairro dela. Sofia alimentava os patos no lago, o riso ecoando sobre a gua, enquanto Marina e Daniel se sentavam num banco pérrimo conversando sobre tudo e sobre nada. No início as conversas eram leves. Os livros que Marina andava lendo. A Imaginal Sem Fim. De Sofia,
o clima teimoso de Curitiba, que mudava até 10 vezes num único dia. Mas pouco a pouco, sem pressa, começaram a compartilhar assuntos mais pesados. Daniel falou sobre sua falecida esposa Renata com uma voz polida pelo tempo. Ela havia sido professora de educal infantil, cheia de encantamento e na magia das crianças. Ele descreveu o mural que ela pintara no pequeno apartamento deles, como enchia a casa de rístrias e risadas o dia em que complicais no parto a levaram embora. Em troca, Marina se viu falando sobre o acidente, algo que tinha narrado como um relatrio frio de ocorrência para médicos e terapeutas. Mas com Daniel, os detalhes saram de outra forma. Contou sobre o sinal vermelho, o impacto assensal surreal de flutuar antes da dor. E depois sobre acordar, ouvindo a voz profissional e distante do pai, discutindo com os médicos seu plano de cuidados a longo prazo, como se ela fosse um contrato e não uma filha. O que mais impressionava Marina era que Daniel nunca olhava para sua cadeira de rodas com pena. Ele a via simplesmente como parte dela, do mesmo jeito que reparava como seu cabelo captava a luz do sol, ou como ela mordia o elibio quando estava concentrada. Sofia igualmente a acolhia sem reservas, puxando-a para jogos onde cadeiras de rodas podiam voar e a tristeza era apenas mais uma cor para pintar. Semana. APS. Semana. Marina percebeu que esperava por aqueles momentos no porquê a distraam da dor, mas porque lhe davam algo que nos sentia há anos um motivo para ter esperana. Mas a esperana Marina logo descobriria tinha o dom de atrair a tênis indesejadas. Numa noite, enquanto lia em seu quarto, o celular vibrou com uma mensagem seca da secretaria de seu pai: "O senhor Ricardo quer vê-la no escritrio." Aquele modo sempre lhe parecera territrio estrangeiro, paredes cobertas por monitores transmitindo dados do mercado, o cheiro de couro caro e o peso frio do julgamento pairando no ar. Ricardo Cardoso não levantou os olhos quando ela entrou. Seus dedos corriam pelo teclado do notebook enquanto falava. "Vote vai cessar todo e qualquer contato com aquele homem imediatamente." Marina congelou. "Do que este falando?" "Aquele marceneiro, Daniel Alves. Mandei investigar. Renda modesta, vivo tempo demais ao redor da minha filha." Viu o que ele quer, o tom de Ricardo era cortante cirúrgico. Homens assim veem oportunidade na vulnerabilidade. As mãos de Marina se fecharam com fora nas rodas da cadeira. Vulnerabilidade. Quer dizer ser a sua filha quebrada. Aquela que você mantém escondida para não ter que lidar comigo. Ele finalmente a olhou com a mesma expresso que usava em confrontos de sala de reúne raiva controlada e uma certeza inabalável. "Estou protegendo você. Voking não vive num mundo fechado. Não entende como as coisas funcionam ele fora." Marina soltou uma risada seca, amarga. "Fechada, eu estive presa. E se para constar o Daniel e a Sofia me enxergam, me veem de verdade. Quando foi a última vez que você fez isso?" Ricardo se levantou, todo um gesto calculado para intimidar. "Se continuar vendo ele, vou tomar providências legais. Vou alegar que este sendo explorada por causa da sua deficiência. Posso destruir o negócio dele antes mesmo que ele perceba o que aconteceu." A ameaça a atingiu como um soco. Ela sabia que as palavras do pai eram vazias, ele já havia arruinado pessoas por muito menos. Naquela noite, com as mãos trêmulas, digitou uma mensagem curta para Daniel. "Não posso mais te ver. Por favor, não me procure. Me desculpe." Apertar enviar foi como engolir vidro. No instante em que a mensagem partiu também a frágil luz que vinha crescendo em sua vida. Daniel encarou a mensagem por um longo tempo, lendo e relendo, como se as palavras pudessem se reorganizar e fazer sentido. Aquilo nos soava como a Marina a mulher que havia rido com Sofia no parque, que tinha compartilhado pedaços da pria alma como se fossem tesouros. Aquilo era frio, abrupto, definitivo. Naquela noite ele ficou sentado na sala escura, ainda com o celular na mão. Sofia entrou de mansinho de pijama, amarrotado, abraando o coelho de Pélcia. "Papai, por que você triste?"
Perguntou subindo no colo dele. Ele engoliu em seco. A tia Marina não pode mais ver a gente, meu amor. Sofia pensou por um momento, franzindo a testa. Mas ela gosta da gente. Eu sei. Ela sorri diferente quando via a gente sorrisos de verdade no de mentira. Daniel a apertou mais forte nos braços, a verdade das palavras da filha partindo-o um pouco mais. Por 3 dias, respeitou a deciso de Marina, mesmo que isso fosse como prender a respiral debaixo d'água. A casa parecia mais pesada. A oficina, normalmente tomada pelo cheiro reconfortante de serragem, agora parecia opressora. O costumeiro canto de Sofia, tinha ficado em silêncio, como se algum tivesse apagado as luzes do mundo deles. No 4º dia, quando Sofia perguntou, papai, por que a gente não rico o bastante para ela, algo dentro de Daniel mudou. Não em raiva, mas em determinal. Ele não deixaria a filha crescer acreditando que o amor se mede pelo saldo da conta bancária. Na tarde seguinte, eles seguiram de carro a Tamanso dos Cardoso, uma fortaleza de portes de ferro, jardins impecavelmente aparados e um silêncio que mais parecia aviso do que paz. O segurana foi educado, mas firme. Sinto muito, senhor, o seu nome no West, na lista de autorizados. Daniel G. se preparava para dar meia volta, quando Sofia encostou o rosto nas barras frias do porto. Tia Marina gritou a vozinha ecoando pelos jardins. A gente sente sua falta. Volta, por favor. As palavras voaram com o vento puras e sem filtro. Dentro, no quarto. Marina estava sentada junto à janela, as cortinas fechadas contra um mundo que ela já não sentia poder escolher. Mas aquela voz, a voz de Sofia, atravessou todas as muralhas que ela havia erguido. Ela foi até a janela com a cadeira de rodas e os viu a pequena figura de Sofia agarrada ao porto Daniel, atrás dela, com uma mão pousada em seu ombro. Naquele instante, Marina sentiu algo dentro dela se recompor. Todos aqueles anos de obediência sacrificando a própria felicidade para manter o pai confortável não valiam. Nada se isso custasse às pessoas que lhe mostraram o que era se sentir viva de verdade. Ela sabia se queria uma vida que valesse a pena, teria que escolhê-la por si mesma. E estava cansada de deixar o medo decidir por ela. Marina não perdeu tempo. Seguiu direto para o elevador de Sérvio, aquele que os funcionários usavam para entrar e sair sem serem notados, evitando os corredores principais, onde o pai poderia interceptá-la. Quando as portas se abriram na cozinha, Maria, a cozinheira de longa data que conhecia Marina desde criança, parou no meio do corte de legumes. Um único olhar para o rosto da moa bastou. Sem dizer nada, Maria abriu a porta dos fundos. Seja feliz, Mija sussurrou com os olhos suaves de compreenso. O ar da noite estava frio e mido, e a garoa logo virou uma chuva firme. Marina não se importou. Suas mãos empurravam as rodas, os braços queimando com o esforo, enquanto as caladas ficavam cada vez mais escorregadias. Quando chegou padaria Doces Memrias, estava encharcada, o cabelo grudado no rosto, os misculos latejando. Ao empurrar a porta, o tilintar familiar soou como uma hora o atendida. A padaria estava quase vazia, mas estavam eles, Daniel e Sofia, sentados na mesma mesa onde tudo havia comeado. Os rostos deles se iluminaram e em seguida congelaram de surpresa ao vê-la, naquele estado encharcada de chuva. Sofia saltou da cadeira correndo direto para os braços de Marina. Vok voltou. Eu sabia que ia voltar. Eu disse pro papai que você amava a gente. Daniel se levantou devagar, os olhos cheios de perguntas e de algo mais profundo preocupado. Vok est congelando, murmurou, envolvendo-a com seu casaco. O que estás fazendo aqui? Marina ergueu o olhar para ele com chuva e lágrimas se misturando no rosto. Estou escolhendo, disse com simplicidade. Pela primeira vez em 4 anos estou escolhendo. Eu escolho você. Eu escolho a Sofia. Eu escolho a gente. Meu pai pode ameaçar o quanto quiser, mas acabou. Não vou mais viver naquela prison. Daniel se ajoelhou, para que seus olhos ficassem na mesma altura dos dela, o olhar intenso, mas também em busca de respostas. Tem certeza. Ele pode tornar as coisas muito difíceis para NS. Deixa ele tentar, Marina sussurrou, levando o amor ao rosto dele. Eu perdi as minhas pernas. Não vou perder meu coral também.
E Voc e a Sofia Vox sou o meu coral agora. A porta se abriu de repente, o sino da padaria soando com violência. Ricardo Cardoso entrou encharcado e furioso, sua presena preenchendo o pequeno espal como uma tempestade. Marina chega. Voc vai para casa, agora. Antes que Marina pudesse responder, Sofia se colocou na frente dela, pequena, mas inabalvel. Voc, o pai dela, mas mal disse firme. Meu pai diz que família estar junto não é se comprar coisas. Voc se faz a tia Marina chorar. E isso não o que um pai deveria fazer. A verdade na voz pequena dela caiu como um martelo. E pela primeira vez em anos, Ricardo olhou para a filha, olhou de verdade, e viu uma mulher que não tinha mais medo de se erguer, mesmo que fosse a partir de uma cadeira de rodas. O olhar dele permaneceu em Marina, absorvendo a determinal nos olhos dela, o jeito protetor com que Daniel estava ao seu lado, e a pequena Mo de Sofia pousada no brau de Marina, como se a reclamasse para si. Por um longo momento ninguém disse nada, apenas o som da chuva batendo nas janelas da padaria. Por fim Marina quebrou o silêncio. Quando eu acordei naquele hospital paralisada e apavorada, sabe do que eu precisava? Não eram os melhores médicos, nem o equipamento mais moderno. Eu precisava de Vocpai. Precisava que segurasse minha Mo e me dissesse que a gente ia enfrentar isso juntos. Mas você se trancou no escritrio e me tratou como um projeto a gerenciar. Os ombros de Ricardo cederam à luta, escoando dele. De repente parecia mais velho, como se os anos fugindo da perpria dor finalmente o tivessem alcanado. Eu não sabia o que fazer, admitiu a voz mais baixa. Quando Sua me morreu, eu consegui erguer uma empresa em homenagem a ela. Mas quando você se machucou, todo o meu dinheiro não podia consertar. Eu me senti inútil. Daniel deu um passo frente. Voc não inútil. Voc est com medo. Quando minha esposa morreu, eu também quis me fechar. Mas a Sofia precisava de mim. Então eu fiquei com medo e tudo. Sua filha não precisa da sua perfeio. Ela precisa de vós. Os olhos de Ricardo passaram de Daniel para Sofia e, por fim, para Marina. Eu perdi 4 anos. Como que eu volto disso? Um dia de cada vez, disse Marina com suavidade. Ela estendeu a Mo, seus dedos se fechando ao redor dos dele. Do mesmo jeito que eu aprendi a viver com esta cadeira. A gente faz isso juntos. Sofia abriu um sorriso radiante, a voz cheia de esperança. Então isso quer dizer que agora a gente pode ser uma família, porque eu queria muito que a tia Marina fosse minha mami. Uma risada suave escapou dos elbios de Marina e até a boca de Ricardo ensaiou um pequeno sorriso. Ele se virou para Daniel. Se Voc me aceitar, eu gostaria de tentar. Aprender a ser pai de novo. Quem sabe há de ser haver um dia. Daniel assentiu. Então a gente comeia agora. Naquela padaria aquecida pela chuva, algo mudou. Velhas muralhas começaram a ruir e no lugar delas formou-se uma ponte frágil, mas real, ligando um pai, uma filha e o homem e a criança que a tinham trazido de volta à vida. Não era um final perfeito, mas era o início de um novo comeu, e para Marina isso já era mais do que suficiente. Um ano depois, a padaria Doces Memrias florescia com fitas brancas, flores frescas e um murmúrio suave de alegria. Era o aniversário de 23 anos de Marina, mas mais importante ainda, era o dia do seu casamento. Ela tinha escolhido aquele lugar porque foi onde sua vida recomeçou. O corredor estava largo o bastante para sua cadeira de rodas, agora enfeitada com giracis e fitas de seda, colocadas com todo cuidado pelas mãos ansiosas de Sofia. Ricardo caminhava ao lado dela, a Mo pousada levemente em seu ombro. Ao longo do último ano, ele se afastou da empresa, participou das sesses de fisioterapia da filha e aprendeu que presena vale mais do que perfeio. Construiu uma amizade improvável com Daniel, o homem que um dia enxergara como Amea. A cerimônia foi simples e emocionante. Nos votos, Daniel prometeu sempre enxergar Marina e a sua deficiência e proteger a família que haviam construído juntos. Marina falou de um amor que nasceu da perda da escolha, diria de estarem um ao lado do outro. Quando se beijaram, Sofia aplaudiu tu alto,
que fez todos caem na risada. A recepo foi tomada pelo som da emicica de risadas e pelo aroma de pão fresco saindo do forno. Pela primeira vez em muitos anos, Marina não sentia nenhum traude solido, apenas gratido pelas pessoas que haviam conquistado o espal em seu coral. Às vezes a família que escolhemos aqui nos salva. O amor no sobre perfeito, sobre estar presente, atravessar as tempestades lado a lado e escolher um ao outro vez a vez.